Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Meus queridos, preste bem atenção nesse estudo que ele é lindo e ele é maravilhoso. Meus queridos, vamos tratar de um assunto aqui muito importante. A gente estuda com respeito a vocês, a gente analisa e a gente cresce em respeito a vocês que são nossos inscritos. No sentido religioso e no sentido secular, eu faço uma pergunta aqui. Eu começo o vídeo fazendo uma pergunta, sem antes pedir a sua inscrição para o nosso canal, o seu like, tá bom? Ative o sininho de notificação na opção todas, compartilhe nosso trabalho, tá bom? Faça os seus comentários, que é muito importante. A pergunta é: com quem você está casado ou casada? O primeiro casamento em cartório aqui no Brasil, ele foi feito em 1890, permitindo assim que duas pessoas se unissem em contrato com o objetivo de construir uma família. Isso não é legal? É bonito isso? É. Agora veja o que diz Efésios no sentido espiritual aqui, no capítulo 5. O texto ele vai começar no capítulo 5 e vai terminar só no versículo 33. Mas eu só vou ler alguns versículos. Vamos começar do versículo 24 do capítulo 5 de Efésios. De sorte que, assim como a igreja, assim, o verbo assim no português, é comparativo ou comparação. Ou seja, se você não quiser usar o verbo assim, você usa o verbo do mesmo jeito. Então, de sorte que, do mesmo jeito como a igreja está sujeita a Cristo, assim também, ou seja, esse advérbio também, você pode pegar ele, que é um advérbio, como o verbo assim, o advérbio assim, você pode também, ou seja, do mesmo jeito, as mulheres sejam em tudo a seus maridos. Mas vocês, maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Queridos, usando esse texto como base, eu quero fazer aqui um estudo e preste atenção no que eu vou falar. O que faz as pessoas se vincularem entre si e se tornarem uma só carne, secularmente falando? É um contrato. Um contrato que você assina no cartório perante o juiz de paz, não é? E ali é feito um compromisso entre duas pessoas que se tornam um. Não é isso? E nesse contrato, no civil, consta o sobrenome do marido no nome da mulher. Ou hoje já está aceitando o sobrenome da mulher no nome do marido. Então, o que representa este sobrenome no nome da mulher? Ou o sobrenome da mulher no nome do homem? Aqui que mora o X da questão, queridos. Por que um relacionamento extraconjugal ele
se configura uma traição. Por quê? O homem pode dizer que a mulher o traiu, ou a mulher pode dizer que o marido o traiu, por causa deste contrato no relacionamento, por causa do sobrenome dele nela ou o sobrenome dela nele, no contrato de casamento. Naquele estado civil se faz um contrato de casamento. Então, quando o homem trai a mulher, ou a mulher trai o homem, esse nome, esse trair, ele só é reconhecido por causa do vínculo que assinaram um contrato e os dois se decidiram, nesse contrato, a se tornarem uma só carne. Então, o que representa esse sobrenome? Quando a mulher carrega o sobrenome do marido nela, e quando existe uma quebra de contrato, que seria, no caso, uma traição, o homem, ele tem o direito, ele tem o dever de correr atrás do prejuízo por causa desse sobrenome dele que ela carrega, ou o sobrenome dela que ele carrega. Então, eu falo com minha esposa que enquanto ela carregar o meu sobrenome no nome dela, pode ser quem for, se houver uma infidelidade conjugal, eu vou lutar para manter o meu moral, o meu caráter intacto. Porque eu tenho um contrato de casamento, eu tenho uma certidão de casamento que me dá o direito de lutar caso houver uma traição, porque eu dei o meu sobrenome para ela. E até quando eu devo lutar? Até quando? Até que esse sobrenome seja retirado do nome dela. Porque o que faz o contrato, o que faz este vínculo é aquele sobrenome. E quando esse sobrenome, através de uma separação, ele se desvincula do nome dela, ela pode fazer qualquer coisa. Ou ele pode fazer qualquer coisa, porque não tem vínculo mais de relacionamento, ou seja, o casamento acabou. Então, segundo a Bíblia, o que é repudiar? Nós temos Mateus, capítulo 19, que Jesus ensinou sobre o repudiar. Ele foi interrogado acerca do repudiar. Repudiar é um verbo transitivo direto, que quer dizer se opor, recusa, demonstrar rejeição por, ou repelir, rejeitar o cônjuge. Isso é repúdio, repudiar. Então, o seu sobrenome nela ou nele te dá o direito de você defender a sua honra, o seu caráter. E isso só termina quando este relacionamento acaba ou ele morre. Aquela palavra que muitos líderes usam, que até que a morte os separe, não foi dita por Jesus, não foi dita por Paulo, não foi dita por ninguém. Não existe essa palavra até que a morte os separe.
Quando você ouve dizer que o relacionamento ele tem que durar até que a morte separe, deixa eu fazer uma pergunta a você. Quantos casamentos que já morreram há muito tempo porque muitos crentes não entenderam que uma relação extraconjugal ou uma traição mata o compromisso, mata a confiança, mata aquele contrato, mata aquele compromisso que você pegou. Então, até que a morte se separa. Mas a morte de quem? Está falando que é a morte do homem ou da mulher? Ou não seria a morte do casamento? Eu posso matar o meu. Você pode matar o seu. Como? Quebrando o contrato de casamento. Tem gente que cita, fala, mas está escrito que o homem ou a mulher, ele está ligado à mulher enquanto ela viver, e a mulher está ligada ao homem enquanto viver. Relacionamento. Muita gente mata o seu relacionamento quando existe uma infidelidade conjugal. Por que mata? Por causa do compromisso, por causa do sobrenome que alguém carrega. Então, o seu sobrenome, nela ou nele, te dá o direito de você defender a sua honra, porque é o seu nome que está lá. É o nome dela que está lá. Aí os pastores, que não entendem nada de Bíblia, acham que a mulher ela tem que continuar sofrendo, ela tem que continuar padecendo, ela tem que continuar doente no seu emocional, psicológico, porque o marido, às vezes, está traindo, ou a mulher está traindo, e acham que a mulher ou o homem tem que ficar sofrendo ali. Queridos, os relacionamentos estão sendo mortos por causa da desconfiança. Eu converso com minha mulher o seguinte: o relacionamento, a confiança no relacionamento é a mesma coisa que um espelho. O espelho, se você quebrar, você pode até colar ele, os pedaços maiores, você pode até tentar aproveitar, só que a sua imagem nele nunca vai ser a mesma. Por quê? Porque, com respeito ao relacionamento, quando é quebrado a confiança, quando é quebrado o contrato, meu filho, a imagem nunca mais é a mesma. É aonde entra a Bíblia, que fala que até que a morte os separa. Mas a morte de quem? A morte do homem ou da mulher? Ou não seria a morte deste relacionamento? E como que se mata um casamento? Como que se mata um relacionamento? A partir do momento da quebra da confiança, a quebra da fidelidade, a quebra desse contrato, porque o nome, meu nome está nela, e o nome dela talvez está no meu. Aí, queridos, que você vai entender o que a Bíblia fala em Gálatas 6,17. Paulo falou lá na Galácia. Paulo falou: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Isso aqui é relacionamento. E o que seria as marcas do Senhor Jesus na vida do apóstolo Paulo? Não seria um contrato de casamento espiritual? Não seria as coisas que Paulo tinha que passar, os revés da vida? Após a morte deste relacionamento, acaba o vínculo. É por isso que Deus, ele não está casado com o sistema religioso. Deus não. Deus não está casado com o sistema religioso. Por quê?
Porque o sistema religioso não carrega as marcas do Senhor Jesus, que nesse caso seria o sobrenome do nosso eterno Criador. Então, esse relacionamento que os religiosos dizem que tem com Cristo, na verdade não tem. E se você não tem esse relacionamento, ele nunca vai acabar. Por isso que o sistema religioso ele nunca vai acabar. Por quê? Porque não existe casamento. O casamento só existe com aquele que traz as marcas daquele sofrimento que Cristo passou e as verdades bíblicas na vida da pessoa. Então, Paulo, desde agora, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Meu querido, observando tudo isso e trazendo aqui em primeira mão para você, eu quero te dizer uma coisa muito importante para você entender. Quando você pega a Bíblia e começa a estudar por que está escrito isso aqui, ó, olha só, que coisa interessante. Que coisa interessante. Deixa eu ver aqui. Inclusive, eu vou fazer um estudo sobre isso. Eu vou fazer um estudo sobre isso. Aqui, ó. Capítulo 3 de Apocalipse. O versículo, a partir do versículo 10. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, ou paciência em outras traduções, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir, que havia, de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Isso aqui estava tratando do juízo. Guarde o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, o que vencesse, saísse da grande tribulação ileso, olha o que aconteceria. Eu farei coluna no templo do meu Deus. Não era o templo em Jerusalém, era o novo templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Presta atenção se isso não tem a ver com o sobrenome de Deus nas nossas vidas. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de Deus, e também o meu novo nome. O novo nome não seria pós o juízo? Então o novo nome era para viver no Evangelho eterno. O novo nome, ele só receberia novo nome quando tivesse no tempo do Evangelho eterno. Mas esse novo nome não é o nosso nome físico secular. O nosso novo nome é no Espírito. Quando a Bíblia diz aqui que o livro da vida está falando, não é um livro físico, é um livro espiritual. O livro da vida. Não é que você tem um livro físico para escrever o nome. O nome no livro da vida é o nome que você tem em toda a extensão do Evangelho Eterno. O seu novo nome, o livro da vida, é o nome que você tem durante todo esse curso dessa natureza, desse período em que você vive aqui, pós o juízo. Não é que Deus tem lá o nome seu no livro da vida, um livro físico. É um livro espiritual. Livro da vida. Qual é o seu nome no livro da vida? Eu não sei. Você sabe? Eu também não sei. Uma coisa eu vou falar para você. Quando alguém falar para você que você tem que sofrer as agruras da vida, mas não pode se separar,
ou não pode divorciar, você diz assim: deixa eu te falar uma coisa. Por que que o meu nome, o meu sobrenome está nela? E por que que o sobrenome dela está em mim? O sobrenome em alguém, sabe o que que é? É um contrato de casamento, é um contrato de fidelidade, mas alguém pode quebrar esse contrato de fidelidade enquanto ela carregar o seu sobrenome ou você carregar o sobrenome dela. Você tem que lutar pelo seu caráter, pelo seu moral e pela sua dignidade. E isso vale no sentido espiritual, porque Paulo ensinou aos crentes lá de Éfeso. Olha como que Paulo termina esse ensinamento. No versículo 27, a partir do versículo 27, Paulo disse assim, ó: a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim do mesmo jeito, devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta, a sustenta, como também o Senhor sustenta a igreja, porque somos membros do seu corpo. Como que você permitiria uma infidelidade conjugal, mesmo ela ou ele carregando o seu sobrenome? Você permitiria que isso acontecesse se os dois são uma só carne? Ou seja, se você não luta pelo seu caráter, pelo seu moral, enquanto ele carregar o seu sobrenome, você está totalmente errada. Porque o que nos faz unir e ser uma só carne é justamente esse vínculo, esse contrato, esse sobrenome. Qual é o sobrenome de Deus na sua vida? Qual é? Você do Evangelho Eterno, você carrega o sobrenome de Deus. O sistema não carrega. Por quê? Não tem esse vínculo, esse contrato, essa fidelidade à palavra de Deus. Assim é feito os contratos de casamento. E com Deus não é diferente. É a mesma coisa. Você só tem contrato de casamento com Deus a partir do juízo, que foi a festa da boda do Cordeiro, se você carregar as marcas daquilo que ele passou, daquilo que viveu. Ele viveu aqui. Então é por isso que nós falamos. É por isso que nós dizemos. As marcas do Senhor Jesus, quando ele veio e depois foi, as marcas para Paulo era o quê? Tudo aquilo que Jesus passou e confiou a ele, ele deu crédito e cumpriu. Então, esse contrato de casamento, o sistema tem essas marcas? Não, porque não tem um contrato de fidelidade com a palavra de Deus. Isso aqui, ó, é o livro que registra que nós temos um compromisso com o nosso Criador. Deu para você entender? Deu para você entender? Enquanto você estiver vínculo no relacionamento de confiança, de contrato, um carrega o sobrenome do outro. Lute, querido. Lute. Se você precisar até mesmo ir na justiça comum para requerer a sua dignidade, vá, porque a Constituição garante esse direito para você, porque foi feito um contrato e ambos carregam o sobrenome um do outro. É isso que te dá o direito de lutar. E assim é no sentido espiritual. Nós lutamos por aquilo que nós realmente temos. Um contrato, um compromisso, e nós representamos o nosso Criador aqui nesta terra. Tchau, Deus abençoe e um abraço a todos. Estamos juntos, meus queridos.